Oi pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. O meu nome é Sara e eu quero fazer uma reflexão hoje sobre a finitude da vida. Se você está por aqui, provavelmente você ouviu falar do caso Juliana Marins, a brasileira de 26 anos, que estava na Ásia, né, curtindo a vida, vivendo o sonho dela, mas que faleceu ao cair, né, do Monte Rinjani, segundo maior da Indonésia, e tem uma demora muito grande no resgate. E o corpo, depois de 4 dias, que conseguiram, né, alcançar o corpo. Então a menina não resistiu. E aí eu fico pensando, a maioria que vai passar por aqui já teve 26 anos, já viveu muitos sonhos de viajar sozinha. Eu mesmo tenho muitos sonhos ainda de viajar sozinha, mas a gente precisa refletir sobre algumas coisas. Eu venho refletindo muito, né, esses últimos dias. Eu tenho certeza que o Brasil parou, o Brasil ficou em luto, eu também fiquei. A gente pensa como se fosse alguém da nossa família, porque poderia ter um saldo positivo, poderia ter um final positivo, né, apesar dela ter caído. Porque situações como essa, o guia, por exemplo, não podia ter deixado a Juliana para trás. Teria que esperar. E por que a empresa e o governo não agilizou? Porque o resgate, porque foi tão difícil? Praticamente só aconteceu por causa de voluntários. Então, eu falo sobre finitude da vida aqui no dia de hoje, mas eu queria que cada um refletisse também sobre o nosso país. Eu tenho vontade de viajar para fora do país. Já tirei meu passaporte, ele tá ainda todo branquinho, mas a gente precisa valorizar. Será que se esse fato tivesse acontecido no Brasil, será que ia demorar? Será que ia acontecer o que aconteceu? Ou o Brasil inteiro ia se mobilizar? Então, a gente precisa valorizar a vida, valorizar o nosso país, apesar de todas as mazelas. Mas é claro que dentro de cada um de nós, uns mais, outros menos, existe essa vontade de sair do nosso círculo social, de viver, porque o mundo é muito grande e é muito positivo a gente conhecer outras pessoas. Mas é preciso sim, e é positivo estarmos vulneráveis e reconhecermos isso, porém com consciência, estabelecendo limites, sabendo, né, fazendo análise se aquele país ou aquele local que a gente está nos dá um mínimo ou não de segurança, porque a vida ela é muito longa, ela é muito... A expectativa de vida do brasileiro, salvo engano, está em 76 anos e imagine, 26 anos. É uma tragédia que não deveria ter acontecido e a vida realmente ela é muito, muito finita. Que a gente possa olhar para frente, que a gente possa... Eu, com 40 anos, eu fiquei pensando muito nisso. Eu tenho uma filha adolescente, né? E a gente nunca sabe se essas coisas... Se eu, dentro de mim, tenho essa vontade, né? Já viajei sozinha algumas vezes pelo Brasil, com muito cuidado, né? Às vezes fechando pacotes turísticos, assim, com cuidado onde eu piso, onde eu entro. Mas e a minha filha? E se a minha filha um dia quiser também fazer uma viagem como essa? Então a gente tem que refletir, falar sobre, valorizar coisas positivas que a gente tem, como o Sistema Único de Saúde, né, que é público. E a gente não pensa, por exemplo, que na maioria dos países o sistema de saúde ele é privado, ou mesmo sendo público, ele é pago. Então, tanto é que a expectativa do brasileiro, de nós brasileiros, ela aumentou muito, é claro, por saneamento básico, educação, mas por termos acesso ao sistema de saúde. E por isso que nós aumentamos também. E claro que a gente está um pouquinho atrás das grandes potências, mas a gente avançou muito, né? Porque tem países aí que ainda a expectativa de vida é 60 anos, 58 anos. E nós que estamos perto da expectativa de vida de 80, imagine, né? Então que a gente possa pensar, né? Deixo aqui registrado os meus sentimentos, né? Pela família, pelos amigos. É uma perda, assim,
que não dá. A gente olha a alegria, né? A alegria que era a vida, né? A vida pulsava na Juliana e morrer dessa forma, né? Ter a vida ceifada, sendo que existia uma possibilidade, era só questão de organização, né? Daria para enviar um drone, por exemplo, para enviar água para ela, para enviar agasalho, ou seja, faltou logística, faltou desejo, faltou realmente vontade de pensar assim, olha, tem uma vida aqui. E a gente tem que pensar que é um local turístico. Então, será que vale a pena? E eu digo isso para o Brasil também, né? Recentemente também teve a queda do balão no sul. Enfim, teve algum problema, faltou algum documento, estava lícito ou não. Então, a gente tem que observar também todas essas coisas. Um dos meus sonhos, inclusive, é fazer um passeio de balão. E eu fiquei também muito comovida e sentida e reflexiva quando esse balão caiu no sul do país, né, em Santa Catarina, aquelas pessoas faleceram também. Então, imagine também a dor, o desespero, né, que foi a morte dessas pessoas, né, que tiveram a vida ceifada, né, que estavam num momento tão feliz, né, que talvez desejou tanto, reservou tempo, reservou dinheiro para aquele momento tão lindo que é o voo do balão e teve a vida ceifada. Então, a vida realmente é muito finita. Em um piscar de olhos, a gente já não está mais aqui. Em um piscar de olhos, quem a gente ama foi embora. Então, cada momento a gente tem que aproveitar. Cada segundo com quem a gente ama, com quem a gente gosta, a gente tem que ter tempo de qualidade. Eu concluo aqui para a gente pensar sobre o sentido da vida. Então, como eu falei, a gente tem que abraçar a vulnerabilidade, tem que cultivar a presença, né? Tem que ter tempo de qualidade, tem que ir, mas sempre assim, conectando verdadeiramente com o outro, sendo corajoso sim, mas sendo consciente de onde a gente está, com quem a gente está, em que país a gente está e dos nossos limites como ser humano, se a gente vai ter ou não um apoio, tá? Que a gente ore pela vida da família da Juliana, né? A Juliana infelizmente já se foi, mas pela família dela, pelos amigos, e que a gente reflita muitas e muitas coisas sobre a nossa vida, sobre a finitude do tempo e sobre o nosso país, que realmente é grandioso, que é falho, mas é maravilhoso, ok? Um beijo para vocês, até a próxima.